Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Cadê aquela igreja que eu falei que eu estou gostando de pastorear? Vamos lá, repita após mim: coragem, sou eu, não tenham medo. Mais uma vez: coragem, sou eu, não tenha medo. Agora, para o inferno ficar preocupado com a gente, vamos lá: coragem, não tenha medo, sou eu. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça mais uma vez em nome de Jesus. Obrigado pelo privilégio de estar aqui te adorando, te magnificando, crendo na tua palavra, pois nós adentramos aos teus átrios nessa noite com espírito de gratidão e adoração. Eu quero mais uma vez te render louvores, porque eu tenho certeza que o Senhor já tem falado no íntimo da alma, Senhor Jesus Cristo, no âmago do coração, Senhor, de cada um, através dos louvores que aqui foram ministrados. E assim eu sei que será com a tua palavra, mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Amém, amém, amém. Tome o seu assento, por favor, adorando, magnificando o nome do Senhor. Olhe para quem está mais próximo de você. E aí eu tenho preferência de se você conhece essa pessoa intimamente, é teu esposo, a tua esposa, ou é alguém que você tem intimidade. Olhe para ele ou para ela e diga assim: ó, o que você faria se não tivesse medo? Diga mais uma vez: o que você faria se não tivesse medo? O texto que nós lemos, Jesus está confrontando um dos seus discípulos. O texto que nós lemos narra uma história sensacional, uma história contada, mas contada em meias palavras. E eu digo sempre que o que eu amo na palavra de Deus é o seu conteúdo literal, e não apenas aquilo que eu penso a respeito de um texto, ou de alguma forma, o que eu penso a respeito de uma passagem bíblica. O texto que nós lemos narra a história do Mestre Jesus, logo após um momento de oração. E olhe para que você entenda em nome de Jesus, isso aqui é muito importante. Os discípulos estão terminando o dia, e ali Jesus Cristo diz para eles: vocês podem se retirar, vocês podem ir embora, eu vou ficar um momento sozinho em oração. A Bíblia diz que Jesus sobe para o monte, para a montanha, e quando Jesus sobe para aquele monte para orar, vai chegando uma hora da noite em que Jesus decide encerrar o seu período de oração, e que ele decide retornar para o lugar onde os discípulos estavam. Mas o texto me dá uma informação interessante. O texto diz que os barcos dos discípulos já estavam no meio do mar da Galileia. Consta-se que o mar da Galileia tenha de largura, ou comprimento, que é na verdade um lago, ou o lago de Genezaré. Ele tem aproximadamente 22 quilômetros de distância na sua largura. Então vamos imaginar que os discípulos já tinham andado 10 quilômetros na água. Se nós trouxermos isso para a nossa realidade, para o nosso tempo de hoje, nós diremos: é pouca coisa, foi rápido demais. Nós estamos acostumados a andar em carros que marcam 220, 240 por hora. Nós estamos acostumados a andar de avião que chega a uma velocidade de 1.200 quilômetros por hora. Nós estamos acostumados a andar em barcos da nossa época, do nosso tempo, que atingem velocidade de 250, 300 quilômetros por hora. Mas o que nós estamos falando é de um tempo totalmente diferente do nosso. É de um tempo em que, se alguém quisesse andar na água, ele dependia de dois fatores. Primeiro, o vento. Se o vento tivesse contrário, a segunda opção era a mais viável: remar. Olhe para quem está do seu lado e diga: eles remavam. A Bíblia Sagrada diz que os discípulos estão em alto mar. E aí o pior de tudo é que havia em alto mar uma tempestade. E quando essa tempestade começa a bater sobre o barco,
e fazer com que o barco se jogasse de um lado para o outro. De repente, no meio da noite, no meio da madrugada, aparece alguém andando por cima das águas. Pelo amor de Deus, seja sincero comigo. Pergunte para quem está perto de você, diga: você teria medo? Mas nessa noite eu vou te mostrar por que em Cristo não podemos ter medo. O que nós devemos fazer para superar o medo e alcançar aquilo que Deus tem para nós. Preste bem atenção, porque o medo tem sido uma das ferramentas de Satanás para parar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Deus já estabeleceu no céu propósitos extraordinários. Eu terminei o culto de quinta-feira citando o texto de Jeremias capítulo 29 verso 11, quando o profeta transmite uma mensagem de Deus à nação de Judá, e a mensagem é essa: eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Mas para deixar ainda mais claro, o Senhor diz para a nação Judá: pensamentos de paz, pensamentos bons e não pensamentos maus. Dá uma olhada para quem está perto de você e diga assim: a primeira coisa você já entendeu, o que Deus pensa a seu respeito. Até agora tudo bem? Você entendeu de verdade? Só que o verso 13 diz assim, ó: buscar-me e me achar, quando me de todo vosso, porque toda reação da parte de Deus, ela é gerada por uma reação da nossa parte. Eu lembro-me que eu comecei a pregar aos 18 anos de idade, e a minha primeira mensagem foi algo sensacional. Não porque foi boa, porque eu senti todos os sintomas de uma dengue: diarreia, dor no corpo, corpo febril. Dá uma olhada para quem está ao teu lado e diga: isso é o medo. Porque é natural do ser humano ter medo. Alguém às vezes me vem pregando hoje: pastor, o senhor não... Hoje não, são 16 anos. Mas há 16 anos atrás eu tremi. Eu fui no banheiro 5 vezes antes de começar a pregar. Eu tomei toda a água possível que a igreja podia me oferecer. Tinha hora que eu olhava para o obreiro e pensava: será que ele não vai trazer mais água? Porque o medo gera em nós algumas limitações. O medo mexe com uma parte do nosso cérebro chamado córtex criativo. Você já percebeu que a pessoa, quando ela está com medo, o nível de criatividade dela é limitado, o nível de criatividade dela é reduzido, porque é justamente esse lado do córtex, é chamado de lóbulo frontal esquerdo, onde nós temos a chamada de imagem fotográfica, a imagem onde nós olhamos e relembramos através de uma imagem aquilo que nós vemos. E é daí que surge a criatividade. Mas o medo é um grande inibidor da criatividade. O medo tem gerado em muitas pessoas o avanço ministerial. O medo tem gerado em muitas pessoas um crescimento espiritual. O medo tem gerado nas pessoas um grande impedimento na área conjugal. O medo tem gerado nas pessoas inibição de sonhos. O medo tem gerado nas pessoas uma limitação a respeito do que Deus tem para nós. Lembra de novo, quem está do teu lado, diga assim: o que Ele tem para você é bom. Foi Ele que falou. Por que você está com medo então? Por qual que é o motivo do seu medo? Por que você não tem coragem de sair de dentro do barco
e dizer: eu estou aqui. Vamos encarar e vamos descobrir o que vai dar esse negócio. Vamos arriscar para ver o que acontece. O medo é um inibidor de projetos de Deus. Preste atenção no que eu estou dizendo, porque eu citei o texto de Jeremias, e o contexto de Jeremias é esse, só para você ter uma ideia do que eu estou dizendo. A nação de Israel é tirada da sua terra. Em Jerusalém é levado os mais nobres, os mais inteligentes, os mais intelectuais, e colocado em terra estranha. Só que esse povo tem uma limitação, porque eles haviam criado uma imagem a respeito de Deus. E a imagem que eles tinham a respeito de Deus era que Deus estava somente no templo construído por Salomão. A ponto de, no Salmo de número 137, quando alguém chega neles e diz: cantem, nos mostrem os vossos louvores, peguem as vossas harpas e dedilhem algumas canções para nós. Ele diz: como faremos, se estamos distante da nossa terra? O medo que eles tinham estavam relativizado a dar continuidade na sua história. Chegaram na Babilônia e disseram: vamos ficar aqui parados sem fazer nada, porque agora somos cativos, nossas famílias ficaram para trás, parte dos nossos parentes não nos acompanham mais. O que tem para nós aqui nesse lugar? E de repente vem Deus usando o profeta. E aí preste atenção, porque eu compartilhei com você essa semana através do grupo da igreja que profeta é indigesto. Quando alguém diz que não está gostando do que eu estou falando, fica apaixonado por Deus, eu digo: Deus, obrigado por confiar em minha profecia, porque eu não quero a sua aprovação. Eu quero que você entenda uma coisa: muitas coisas que eu vou falar vai ser indigestiva para você, mas eu quero que você melhore, eu quero que você saia da zona de conforto, eu quero que você cresça, eu quero que você seja aquilo que Deus planejou para você ser. E dentre os profetas mais indigestos, nós temos Jeremias. A mensagem de Jeremias é tão indigesta que alguns momentos que ele é preso dentro do calabouço, outros momentos ele é preso no pátio da guarda. Há um ponto que Jeremias chega e diz assim: Senhor, não quero mais profetizar não. E deixa eu te dar uma notícia: sabe quantos anos Jeremias profetiza? 40 anos. Já pensou 40 anos ouvindo rejeição do povo? Não dava conta não, irmão. Jeremias é o cara, para mim, dos profetas, ele é o cara. Aí ele levanta e diz assim: gente, vocês não entenderam, não é o lugar onde vocês estão, é o Deus que vocês servem. Busca o Senhor de todo o vosso coração. Ele está dizendo aqui: vocês não dependem do templo para buscar o Senhor, vocês não dependem do templo que Salomão construiu com a sua beleza e a sua estrutura. Vocês dependem de se entregar inteiramente, plenamente, porque quando isso acontecer, todos os projetos de Deus começarão a acontecer na sua vida. O medo tem o potencial de nos tornar cativos. O medo tem o potencial de nos impedir de viver na plenitude da vida com Cristo. O medo tem potencial de inibir os nossos dons e talentos. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Paulo escrevendo para Timóteo. Timóteo é um menino criado em um ambiente cristão. É um dos camaradas que Paulo mais aposta no seu ministério. Mas um dia ele manda uma notícia para Paulo dizendo: Paulo, não estou dando conta não, estou pastoreando uma igreja de anciões aqui, e eu sou o mais novo de todos, está difícil, tem hora ter que repreender esses senhores de idade. Aí Paulo resolve dar resposta, então escreve a sua segunda epístola, capítulo 1, quando ele diz: não despreze o dom que foi dado a você pela imposição da mão dos presbíteros, porque Deus não nos deu espírito de medo, de temor, mas nos deu espírito de ousadia.
Olha para quem está do seu lado e diga assim: o medo é um espírito. Como, pastor? Está na Bíblia. Deus não deu espírito de temor, mas espírito de quê? Qual está dominando a sua vida? Vou perguntar de novo: qual espírito está dominando a sua vida? O que está trancando o propósito de Deus para você? Vou falar. O que está impedindo você de ganhar o seu lar para Cristo é o medo. O que está impedindo você de ganhar o teu esposo para Jesus é o medo. Eu não sei o que ele vai falar, não sei o que ele vai ficar pensando. Deus não nos deu espírito de medo. Se tem um espírito de medo, deixa eu te dar uma notícia para você nesta noite: é maligno. Por que, pastor, que o espírito do medo é maligno? Simples, vou te explicar. Quem lembra da história de Adão? Ah, lembra, certeza. A Bíblia diz que vem Satanás, induz Eva e Adão, e a Bíblia diz que ele está escondido no final da tarde, porque era comum Deus aparecer para dialogar, para conversar com Adão. Aí a Bíblia Sagrada diz que Deus aparece e diz: Adão, cadê você? E ele aparece com o seguinte recado: Senhor, eu me escondi, porque eu estava com medo. Ele não tinha medo, ele não tinha vergonha da sua nudez, ele tinha medo de chegar diante de Deus nu. Diga assim: é um espírito. Mas hoje, o espírito de ousadia, ah, meu Deus, ora mancho nekevia sou rabacanto randagai. Anda, se você não estiver sentindo ainda, irmão, tem alguma coisa errada, porque parece que minhas veias vão pular para fora do meu corpo. Deus não nos deu espírito de temor, mas de ousadia. Pastor, eu não entendo porque o meu ministério não está fluindo. É porque o espírito de temor e de medo está dominando a sua vida. O medo nos impede de assumir compromissos. Quem ouviu a mensagem que a pastora Daiane enviou da pastora Thalita? Quem tem medo não ousa. Quem tem medo não se arrisca. Quem tem medo se acostuma com a zona de conforto. Sabe por que alguns não conseguem desenvolver na vida cristã? Sabe por que alguns não conseguem ter resultados na vida cristã? Mas hoje eu sou profeta de Deus sobre essa casa. Se você entrou aqui, você vai ter que sair daqui diferente da forma que você entrou. Por causa do medo. Pessoas que viveram algum trauma na sua infância, na sua vida, e criaram uma sensação de medo. Sair da zona de conforto é um risco. Mas olha aqui para você entender: quem não vive sem se arriscar, vai deixar de viver muitas coisas que poderiam ter vivido. Diga: Deus nos deu espírito de ousadia e não de medo. Mas a cena que nós lemos é compreensível, porque tem 12 homens num barco e o mar da Galileia está soprando. E segundo os historiadores, quando o mar da Galileia está soprando, os ventos sobre o mar da Galileia, pela sua altitude, as suas ondas chegam a mais de 6 metros de altura. Você não está entendendo, irmãos? Tem onda subindo para cima do mastro do barco. 12 homens desesperados e remando, os músculos estão doloridos. O cansaço físico e exaustivo, porque eles passaram o dia trabalhando e agora estão a noite inteira remando.
E eles estão dizendo: experiência nós temos, mas será que sairemos dessa? Experiência nós temos, mas será que dessa vez nós chegamos em terra firme? Será que conseguiremos sair do meio dessa tempestade? Olhe para mim, quantos homens tinham? Tem mais gente aqui nessa igreja. Quantos homens tinham? Meu Deus, diga comigo: mais um só saiu do barco. E o que eu não quero aceitar é isso. O que eu não quero aceitar é isso: que uma igreja com mais de 70 membros e congregados, segundo os nossos relatórios, só 1 ou 2 ou 3 vai sair do barco. Eu não quero aceitar isso. Eu não estou contente com isso. O que vocês estão ouvindo aqui é a declaração de um pastor inconformado. Tem 12 homens no barco, mas tem um que sai. Tem 7 diáconos separados em Atos, tem um que se destaca. Eu não quero aceitar essa visão. Eu quero entender que Deus está produzindo um novo tempo nesta igreja. E nesse novo tempo Deus não vai levantar alguém preferido. Deus vai levantar a irmã para profetizar. Deus vai levantar a irmã com dom de visão. Deus vai levantar o irmão com o ministério da palavra. Deus vai levantar mulheres com a ousadia e sabedoria da palavra de Deus. Deus vai levantar homens com a ousadia da profecia. Deus vai levantar mulheres com a ousadia para ministrar a sua palavra. É nesse tempo que eu estou crendo. Diga: tinha 12, mas um saiu do barco. Pastor, eu tenho medo. Se você tem essa ousadia de dizer isso nessa noite, parabéns. Pastor, eu tenho medo. Se você tem a ousadia de dizer isso nesta noite, parabéns para você. Mas eu quero te ensinar nesta noite, em apenas alguns minutos, e nesse texto nós não vamos sair daqui, como dominar o medo para alcançar o nosso destino. Como dominar o medo para alcançar o nosso destino. Perdoe-me, mas eu não quero saber com quantos anos eu vou partir desta terra para a eternidade. Eu quero saber se quando eu partir, alguma coisa vai ficar registrada na história com o meu nome. Porque pessoas medrosas não deixam história. Pessoas medrosas não deixam legado. Pessoas medrosas não deixam um registro positivo na história. Alguém vai lembrar dela bem assim, ó: poderia ter feito mais. Quantas oportunidades ele perdeu. Quantas oportunidades ela deixou passar. Ah, se ele tivesse feito isso há 20, 30 anos atrás, como seria diferente agora? Olha aqui para mim, em nome de Jesus Cristo, irmão. Quando eu partir desta terra, eu quero que alguém diga: partiu um homem que teve coragem e ousadia para enfrentar a circunstância, a situação. Partiu um homem desta terra que não teve medo dos desafios. É por isso que eu quero ser lembrado. Eu vou perguntar de novo: o que você faria se você não tivesse medo? Onde você estaria se não fosse o medo? O que você estaria fazendo agora se não fosse o medo? Pastor, podia ser eu pregando no seu lugar hoje. Poderia. Pastor, poderia ser eu ajudando no ministério de louvor. Nós temos aproximadamente 1, 2, 3 instrumentos musicais parados. Porque o medo não nos deixa assumir compromissos.
O medo não nos deixa assumir compromissos. O medo não nos deixa alcançar o nosso destino. Mas nessa noite eu quero lhe ensinar, em nome de Jesus, como dominar o medo para alcançar o seu destino. Primeiro, verso de número 26. Quantos estão com a Bíblia aberta? Não feche, porque eu só introduzi a mensagem agora que eu vou pregar. Eu estou lendo na linguagem de hoje, e ela diz assim: quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma, e gritaram de medo. Primeira coisa que o medo faz é não enxergarmos Jesus no meio da tempestade. Irmãos, preste atenção nisso aqui. É óbvio que nós estamos falando de um tempo de madrugada, de escuridão total. Mas se há uma tempestade, então tem relâmpagos. Estou certo? Vamos fazer uma analogia. Esses homens nesse episódio já têm 2 anos andando com Jesus, não é 2 dias. Irmão, quem anda com Jesus todo dia, até o cheiro dele é perceptível. Um dia eu brinquei com alguém, eu estou sorrindo, a pessoa disse: o que é? Eu disse: até o cheiro de Jesus eu consigo sentir de longe. Rir de mim. Porque quem está com Jesus, até o cheiro dele é perceptível. Esses homens têm 2 anos andando com Jesus. Então nós não estamos falando de uma escuridão total. Nós estamos falando de relâmpagos que descem do céu, e hora ou outra a imagem de Jesus aparece no meio da tempestade. Mas só que eles estão com tanto medo que eles não conseguem discernir que é Jesus. Olha para quem está do seu lado e diga: se quiser vencer o medo para alcançar o seu destino, comece a enxergar Jesus no meio da tempestade. Pastor, não estou enxergando, sinta ele. Pastor, não estou sentindo, sinta o cheiro dele. Pastor, não estou sentindo, então tem alguma coisa errada no teu relacionamento. Alguma coisa não está certa. Está na hora de fazermos uma introspectiva e rever os nossos conceitos. Tem 12 homens dentro do barco, tem Jesus andando pelas águas, é assustador mesmo. Mas só que quando tem Jesus andando sobre o barco no meio da escuridão, um relâmpago aparece no céu, e a imagem de Jesus no meio da tempestade. Mas deixa eu te dar uma notícia: é que o relâmpago é muito rápido, e a imagem de Jesus desaparece de novo. Tem alguém que já entendeu? Quer ver? Esse que é o problema da tempestade. Nós só vemos Jesus nos relapsos, nós só vemos Jesus nos relâmpagos, nós só vemos Jesus 1 segundo, e passamos o dia inteiro falando que o problema é grande demais, que a história não vai mudar, que a situação não vai dar certo, que o meu ministério não tem mais jeito, que o meu casamento não possui mais. Aí de repente dá um relâmpago, nós enxergamos Jesus de novo. Mas só que quando nós enxergamos Jesus, nós não conscientizamos de que é Ele que está no meio da tempestade. Meu Deus. Olha para quem está do seu lado e veja Jesus no meio da tempestade. Diga: em nenhum momento, se você está com Ele, se você anda com Ele, se você vive com Ele, Ele vai te deixar sozinho no meio da tempestade. Ele não vai fazer isso. Então quando o medo chegar, aproveite os pequenos relâmpagos que dão e diz: é Ele. Eu sei que Ele está aqui. Foi
convidado para pregar no estado do Mato Grosso do Sul, recém-casado, era presbítero, e naquela época era moda carregar uma insígnia, então a insígnia era conferencista, o Anderson Mendes. Pensa num tanto que enchia o coração, conferencista, eu falava, acabou. Minhas fitas eram gravadas, sabe o que é fita? Tem uns aqui do meu tempo, eram carregadas as fitas para me gravar as mensagens que eu pregava. 19 anos de idade, fui convidado para pregar num congresso no estado do Mato Grosso do Sul, um congresso de mocidade, 3 dias, sexta, sábado, domingo. Hoje eu não sei se eu estou querendo pregar mais tanto de dia não, irmão, seguido assim não, mas naquele tempo, tinha gás total, eita, nada me impedia, acabou, 30 dias preparando, os 3 melhores sermões que eu já preparei na minha vida. Aí quando eu vou passando na divisa do estado, quem conhece ali Coxim, Ouro Branco, né? Sonora, desculpe, Ouro Branco e Sonora, depois da divisa do estado, o Espírito Santo de Deus me deu uma visão rápida de um posto de gasolina que começou a ser construído, e o projeto parou no meio, e Deus me disse, esta é a mensagem que eu quero que você pregue. Eu disse, negativo. O quê? 30 dias me preparando, o senhor quer que eu mudo tudo agora que eu estou chegando? Só que eu não aproveitei mais nada da viagem, porque o Espírito Santo falou, vai pregar o que eu quero. Cheguei na primeira noite e ministrei então a mensagem que o Espírito Santo me deu na divisa do estado. O projeto não pode parar. Ai, irmão, pensa na angústia da minha alma. Não, você não está entendendo. Eu preguei numa igreja tradicional, pentecostal, acostumado com correio e sapatinho de fogo, irmão. Quando eu cheguei lá, eu disse, meu Deus do céu, olhei para o meio da juventude, era congresso de jovem, tinha uns até com brinco na orelha. Eu falei, eu me enrolei, acabou tudo. No segundo dia eu levantei cedo e disse, pastor, o senhor não tem ninguém para pregar essa noite não? Aí ele riu para mim e disse, tá de brincadeira, rapaz? Estou não, pastor. O senhor me empresta a chave da igreja? Porque eu não conseguia ver mais nada, só tempestade. Falei, vai alguém fazer alguma coisa lá dentro agora? Ele disse, não, por quê? Eu queria ficar lá um pouquinho, queria entrar para lá e sair só a hora que eu ver Jesus. Aí ele riu, me entregou a chave da igreja. Entrei para dentro umas 8 horas da manhã, saí de lá meio-dia. E o Espírito Santo apareceu naquele dia e disse, fica tranquilo, porque o que eu vou fazer hoje vai mudar a tua história. Não era para eles, era para mim, porque Deus estava querendo tirar o espírito de medo, de temor. Segunda noite, o pastor me avisa antes de entrar no culto, diz, está vindo aí presidente do conselho de pastores, reitor de um instituto de teologia, e diz que vem para te ouvir pregar. Aí, irmão, sabe aquele sentimento de novo? Diarreia, dor de cabeça, febre, senti tudo outra vez. O cara sentou do meu lado, e eu tinha uma biblinha, minha esposa conhece, mais ou menos do tamanhozinho dessa. Depois descobri que tamanho de Bíblia não, porque naquela época, início dos anos 2000, o tamanho da Bíblia determinava o pregador. O cara sentou, cruzou a perna para abrir a Bíblia dele na perna, ele teve que abrir assim. Eu disse, meu Jesus. O Espírito Santo disse, tu confia em mim? Olha aqui para mim, para você entender. Tem hora que Deus vai nos colocar no meio da tempestade, só para ver se a gente confia. Jesus faz isso aqui propositadamente. Jesus não diz, eu quero fazer uma pegadinha nos discípulos, hoje vou assustar eles, negativo. Jesus está dizendo, quando ele estiver lá no meio do mar, eu vou aparecer no meio da tempestade, só para ver se eles confiam de verdade em mim. Eu disse, eu confio, Senhor.
Então tá bom, prega a minha palavra. Preguei a palavra. Terminei a pregação, o Espírito Santo me disse: ora por eles agora, por uma ação do Espírito Santo. Eu olhei para a igreja e disse: o senhor abusou. Aqui o Espírito Santo disse: não convide ninguém para frente. Deixa o microfone em cima da tribuna. Saio no corredor com as duas mãos estendidas. E aí, irmão, olha aqui para você entender. Tem hora que Deus tem que dar alguns espírito de loucura na gente. Isso é ousadia. A ideia de ousadia é essa. Vamos orar, está todo mundo em pé, pastorada tudo atrás. Desci do altar, saí com as duas mãos estendidas no corredor. E voltei no segundo. Quando eu voltei, eu olhei. Metade dos jovens tinham sido tomados pelo poder de Deus. Nós contabilizamos naquela noite 47 jovens batizados com o Espírito Santo. Você não está entendendo. Está aqui minha esposa, que até hoje é revoltada. Eu saí para pregar 3 dias e voltei só no 14º. Preguei 12 dias seguidos. A garganta estava uma bola já, porque os pastores que estavam ali enlouqueceram. Não, o senhor vai pregar tal dia na minha igreja, outro não, o senhor vai para Coxim, não, o senhor vai para Claudionópolis. Irmão, eu rodei o Mato Grosso do Sul, e era só para ir lá em Sonora e voltar. Sabe por quê? Porque Deus queria me provar uma coisa. No meio da tempestade, eu tenho que deixar de enxergar o problema para enxergar o Cristo que está no meio dele. Já tem alguém que está entendendo. Primeira maneira de você dominar o medo e alcançar o seu destino: veja Jesus no meio do problema. Veja Jesus no meio da tempestade, ainda que seja por um segundo só, e o problema queira te dominar o restante do dia, mas aquele segundo seja responsável para você se manter firme e esperar o próximo relâmpago, a próxima claridade, e dizer: eu vou ver ele outra vez. Você já percebeu que a gente só dá uma clareada na mente quando vem para o culto? A gente passa o dia, não vou dar conta, não vai dar certo. Jesus não está nesse negócio, eu não vejo essa luta. Aí de repente relampeja. Aí eu digo: Jesus está comigo. Só que quando o relâmpago apaga novamente, nós voltamos a ver a tempestade. Dá uma olhadinha em quem está do seu lado, diga assim, nem que seja um segundo, mas fique com essa imagem gravada na sua mente. Porque você vai ter uma certeza: Ele está lá. Quantos estão entendendo? Eu vou acelerar, que esse relógio é muito rápido. Verso 27, o verso que nós lemos, diz: que lindo, lindo, lindo. A linguagem aqui é muito lindo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Mas dá para acreditar em alguém que você não está vendo? Mas quem tem relacionamento conhece a... Foi o que tirou Pedro de dentro do barco, foi a voz, irmão. Você não está entendendo ainda não. A voz, Jesus diz: coragem, sou eu. Até o tom de voz determina quem é que está falando. O Gilmar pode repetir a mesma frase que eu digo, mas quem conhece vai ouvir dizer: não é o pastor. Porque o tom de voz tem que ser reconhecido, mesmo que eu não esteja vendo. Aleluia. Segunda forma de você dominar o medo e alcançar o seu destino: ouça a voz de Jesus. Sabe o que Salomão diz lá em Eclesiastes, capítulo 5? Quando chegares para adorar, guarda o teu pé. Segundo, ouça e obedeça. Ele pediu a gente para ver. E por que a nossa igreja é mística?
Estou falando da igreja brasileira. A gente tem que ver anjo, a gente tem que ver Jesus andando, a gente tem que ver bandeja de ouro, senão a gente não acredita. Olha para quem está do seu lado, diga: a voz dele é suficiente para fazer com que o medo, diga, para fazer com que o medo bata em retirada. Pastor, quantas vezes o senhor viu Jesus em 16 anos de ministério? Nunca. Meu sonho. E eu acredito que um dia eu vou ver. Só que eu vou estar pronto para vê-lo. Porque eu também vou ter o corpo incorruptível de glória. Mas e até lá, pastor, a voz dele é suficiente para me empurrar para o meu destino. Pastor, mas nunca vi, então, nunca vi, irmão. E eu penso que até teria medo se eu visse. Já pensou, tu abre o olho dentro do teu quarto orando e vê Jesus em pé? Nós ia fazer igual discípulo, irmão. Mas uma coisa eu tenho convicção: a voz dele, ó, que fala aqui dentro, é suficiente para me fazer avançar para o meu destino. Sabe como eu vim para Feliz Natal? Estou aqui há quase 10 anos. Jesus não apareceu para mim e disse: eis que eu te digo, filho, vai. A voz dele falou comigo. Sabe como nós conquistamos esse primeiro terreno aqui do lado? Orando na madrugada. A voz dele falou comigo: estenda a mão e declare que é seu. Eu dei uma de louco, abri a janela na madrugada sozinho, estendi a mão e disse: ninguém vai pisar o pé aqui, isso aqui é nosso. Sabe como que eu comprei o ônibus que nós temos hoje? Porque eu ouvi a voz dele. Alguém me perguntou: pastor, como que o senhor está indo? Eu disse: comprei a passagem parcelada no cartão, porque eu não tenho nem R$1. Mas eu estou indo. E vou voltar com o ônibus da igreja. Pastor, mas não foi Jesus que apareceu? Não foi. Foi a voz dele. Tem muita gente querendo alcançar algo da parte de Deus, só que está dizendo que a voz dele não é suficiente. Ele vem no culto na quinta, ele vem no culto no sábado, ele vem no culto no domingo. Deus fala na oração, Deus fala na consagração, e a voz dele está falando. E a gente está dizendo: Jesus, o Senhor tem que aparecer para mim. A gente tem meio de ideia, não tem hora. Jesus, o Senhor tem que fazer. Jesus, se o Senhor não aparecer aqui em pé, todo vestido de branco e com a coroa na cabeça, para mim ter certeza que é o Senhor, eu não vou obedecer. Olha aqui para mim, em nome de Jesus, quando chegares para adorar ao Senhor, entra para o templo de Deus, entra para o templo sagrado, guarda o teu pé, ou seja, reverencie. E agora, a partir da reverência, ouça, obedeça, porque Deus vai mover a história. Aramai, oramandagabaçu e andarabaragaia. Ilibearraçu e andarabaragaia. Aramandagaia. Ouça a voz de Deus. Nós começamos a fazer a transmissão dos nossos trabalhos. Comecei a gravar uns vídeos. Um dia eu estava tão desmotivado que eu disse: acho que esse negócio aqui não. Aí estou levando uma família lá na rodoviária de Sorriso. Quando eu paro no pedágio e eu abro o vidro, a menina grita lá dentro: é o pastor Anderson. Descobriram. Sim, sou eu. Eu lhe conheço, pastor, das redes sociais. Olha aqui para mim. Sabe o que foi aquilo? A voz de Deus. Eu já disse que a gente fica querendo escutar, né? O estrondo da voz: filho meu. Sabe quem falou na boca dela? Deus. Estava dizendo: continue, vai para cima, alcance o seu destino. Você pode pensar que não está valendo a pena, mas não para não. Tudo aquilo eu ouvi naquela palavra dela. Aleluia.
verso 28. Meu Deus, é tão lindo que eu vou repetir o 27. Nesse instante Jesus diz: coragem, sou eu, não tenham medo. Tem alguém que está escutando Deus falar? Porque hoje alguém disse que não ia dar certo. Hoje alguém disse que não ia funcionar. Hoje alguém disse: nunca vou ganhar minha família para Jesus. Hoje alguém disse: meu casamento nunca vai dar certo. Alguém disse: estou quase desistindo da igreja. Olha aqui para mim, a palavra de Deus hoje é: coragem, sou eu, não tenha medo. Estou quase terminando. Verso 28 e 29. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água. Até onde o Senhor está? É audacioso, não é, irmão? Um dia me perguntaram por que Jesus escolhe Pedro para ser o pastor da igreja. Eu disse: simples, porque enquanto tinha 11 com medo, tinha um dizendo: deixa eu sair da zona de conforto, deixa eu sair do lugar do medo e ir ao encontro do Senhor. Tem alguém que está entendendo? Por que Pedro? Porque tem 12 homens dentro, mas tem um homem que diz: Senhor, está no texto, e disse Pedro: Senhor, deixa eu sair e ir me encontrar com o Senhor. Verso 30. Porém, quando sentiu a força, o verso 29, venha, respondeu Jesus. Aqui é que eu acho sensacional. Porque se eu fosse Jesus, eu teria dó de Pedro e dizia: Pedro, espera um pouquinho que eu vou aí pegar você pela mão para nós dar uma voltinha na água. Você não faria isso, não? Mas qual foi a ordem de Jesus? Não. Teve uns que falou tão desmotivado aí. A mensagem está falando com você, irmão, pelo amor de Deus. O que Jesus falou? Está entendendo? A igreja abençoada é assim, irmão. Você está esperando Jesus vir pegar na tua mão, irmão? Não vai acontecer, não. Está esperando Jesus vir te arrancar dentro do barco e dizer: fica tranquilo, meu filho, você está no meu colo, viu? Eu não sei porquê os pregadores da atualidade conseguiram inserir isso dentro da mentalidade da igreja. E aí quando a gente ouve o pastor antes falando isso aqui: meu Deus, pastor, é duro. Não é não, irmão, é a Bíblia. Jesus está dizendo: você quer vir, Pedro? Então sai daí, rapaz. Toma uma atitude, toma uma decisão e venha. Oh, Jesus. Olhe para quem está perto de você e diga assim: segunda maneira, ou terceira maneira de dominar o medo. Tome uma atitude. Jesus falou: venham. Porque teve um que decidiu sair. Tinha 11 lá. Vamos ver o que vai dar com Pedro, para depois a gente tomar uma decisão. Vou falar. Tem gente assim. Vamos ver primeiro o que vai acontecer com fulano. Aí a gente aí a gente vê, né, o resultado dele. E aí a gente toma uma decisão depois. É lindo porque o texto diz que todos adoram Jesus no final e disseram: Senhor mestre, nós sabemos que é o Senhor mesmo. Olha aqui para mim, para você entender. Mas só tem um que é escolhido para ser o pastor da igreja. Por quê? Ele tomou a decisão de sair da zona de... Pastor, o que é zona de conforto? É lugar seguro. Irmão, entre estar em cima da água e dentro do barco, qual que é o lugar mais seguro? E por que Pedro ousa sair para fora do barco?
Mas tem gente entendendo. Ousadia. Deus nos deu espírito de ousadia e não de medo. Tem alguém dizendo aqui, mas é fácil para o senhor. Hoje, há 16 anos atrás, não. Ouse sair. Eu quero, Deus vai me dar, porque Deus falou. Aí a ordem de Deus é: venha. Não, eu vou aí te pegar. Tem gente que está entendendo. Jesus não disse: eu vou aí te buscar no colinho, tá? Vou fazer nana neném, só para você ficar calmo, foi? Está tendo o que, irmão? Tempestade, relâmpago, a coisa está indo de mal, está todo mundo desesperado, dizendo é fantasma. Aí vem Pedro e diz assim: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até o Senhor. Ele diz: então venha. Ah, Senhor. Venha, respondeu Jesus. E Pedro continuou no barco. E Pedro desceu, saiu. Diga: saia. A zona de conforto não é o seu lugar. Zona de conforto não é o lugar para quem tem um destino. Tem hora que eu fico louco com a palavra de Deus. Tem hora que eu endoido com a palavra. Tem hora que eu estou lendo a palavra e digo: meu Deus, se eu sair na rua agora é perigoso. Aí eu fico meio descarregando ali sozinho, porque tem hora que a palavra me dá aquela injeção dentro da minha alma, assim, que vira um ribuliço dentro de mim. Eu falo: rapaz, eu já estou saindo. Já estou correndo mesmo para o meu destino, acabou, ninguém me segura mais não. Tem contato, contar isso aqui para você, para atiçar a sua curiosidade. Corretor de imóveis em Sinop essa semana passada. Diz para ele: procura um terreno bom para mim. Lugar estratégico, quero pegar pelo menos 4 bairros junto. O senhor sabe como é que funciona a igreja? Ele disse: sei. Desse jeito. Mas como que o senhor quer, pastor? O senhor aceita a fé? Dinheiro eu não tenho, mas eu estou avançando para o meu destino. Estou avançando para o destino desta igreja. Estou avançando para o que Deus tem declarado para nós que vai fazer. Vai adiantar nada subir profeta aqui, outro profeta, 3 profetas, 10 profetas, 20 profetas, e dizer: eis que eu vou fazer coisas grandes. Aí, aleluia, glória a Deus. E continuar dentro do barco vai resolver problema? Olhadinha e diz: sai. A ordem de Jesus é: venha. Toma uma atitude. Irmão Jairson falou para mim: pastor, essa semana vou trocar todos os vidros da igreja. Aí nós vamos colocar umas pedras de mármore para ficar mais bonito. O sistema vai ser basculante, igual aquelas da frente, sem custo nenhum. Estou doando para a igreja. Até final do ano nós deixamos tudo trocado. Ei, olha aqui para mim. Eu não ouvi ele dizendo: vou trocar a janela. Eu ouvi Deus dizendo: já tem a janela da outra igreja. A gente é limitado, irmão, mentinha limitada. A gente quer ver Deus especificando e desenhando para nós. Aí falou: isso só tira, pastor, e vê o que é que vai fazer. Eu disse: joia. Dois 2.000 tijolos, começamos já a construir. O terreno eu já estou comprando. Falei para o corretor: não tem aqueles terrenos assim que o cara está endividado e pega qualquer coisa de entrada e parcela o resto? Ele diz: é desse que eu quero. Mas a gente tem que ir para cima. Pedro está olhando para a circunstância e está dizendo: Jesus
Está me chamando, eu vou ficar fazendo o que aqui? E ele coloca o pé para fora do barco, começa a pisar na água e caminha. Agora deixa eu te dar uma notícia. Pode ser que no meio da caminhada o vento sopre mais. É que a sensação era outra, irmão. A tempestade é a mesma. Você já percebeu isso? A mesma tempestade que está dando no barco está dentro. Só que na zona de conforto você tem a sensação de mais segurança. Esse que é o problema. É que a gente gosta daquela sensação de segurança, né? Não. Ei. O último pastor que esteve aqui pregando saiu de casa 1h da manhã e disse: eu vou atormentar a tua vida, pastor. Se ele estiver me ouvindo aí, pelo amor de Deus, para de me mandar mensagem. Vou lhe atormentar, pastor. Todo dia eu vou te mandar mensagem, porque já está na hora do senhor sair do barco. A gente quer ficar no barco porque tem a sensação de... Sensação de quê? Mas é sensação. Porque no barco andando sobre a água, o importante é quem está lá. Quem é que está lá, irmão? Só que quando vem Pedro e coloca o pé na água e começa a dar uns passos em cima da água, a sensação é diferente. Porque ele perde a sensação de segurança, e a sensação que ele tem agora é de inseguro. É tranquilo, vou voltar para o barco, tá? Teve gente que parece que ficou meio preocupado aí. Fique tranquilo, vou atormentar a vida de vocês ainda há muito tempo. Começou uns 3 a concordar. Eu falei que eu estava com medo de contar qualquer coisa. Ei, ó Pedro, ó, começou a caminhar, mas a água não tem a mesma solidez que tem o. Então a sensação agora é de inseguro. Aí de repente que Pedro começa. Se coloca de pé, por favor. Aleluia. O que você faria se não fosse o medo? Pastor, mas Pedro começou a afundar, mas ele saiu. E quando ele saiu, Jesus está bem do ladinho. Porque Jesus estava no barco ou na água? E aí quando Pedro começa a afundar, ele grita: Senhor, me socorre. Tá certo? Está lá no verso 30. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo. Diga, é natural ter medo. Não é pecado não. Porque eu vi gente com a cabeça tão baixa aqui, triste, pensando: meu Deus, é um espírito maligno que me dominou agora. Não, é natural ter medo. Só que aprenda uma coisa: como dominar o seu medo. O quarto e último encerra agora. Quando o medo chegar, saiba a quem você pode pedir ajuda, recorrer. Você tem Jesus no meio da tempestade contigo, irmão, e está preocupado com o que vai acontecer agora. Você tem Jesus andando por cima da água. Você tem um mestre com quem você tem comunhão, intimidade e relacionamento.
E aí está preocupado com o que vai acontecer. Pastor, mas e se acontecer? Peça ajuda. Grite por socorro. Você acha que alguns empreendimentos que Deus coloca no meu coração não me dá medo? A mesma sensação de 16 anos atrás eu sinto agora, só que em outro nível. Tem às vezes Deus me dá alguns projetos e eu começo a colocar, porque eu sou muito de planejar. Aí eu começo a planejar, daqui a pouco vem aquele sentimento, sabe, aquele de rasgar assim. Aí eu paro de planejar. Não é porque eu não vou continuar o projeto, é porque eu vou recorrer a quem pode me ajudar. Aí eu paro e começo a dizer: Deus, dá estratégia, Deus me dá direção, Deus me ajuda, Deus, o Senhor me segura, Senhor. Aí vem aquela força do Espírito Santo e renova tudo de novo. Aí eu pego novamente e continuo a planejar, porque o medo vai bater na porta. O pastor me perguntou, diga, pastor, seja verdadeiro, o senhor tem medo? Tem muito. Só que eu sei com quem eu posso contar. Eu sei quem é que está no meio da... Olhada para quem está perto de você e diga assim: quando o medo chegou, o que você fez? Pergunte de novo, que talvez ele ou ela não entendeu. Diga: quando o medo chegou, o que você fez? Na hora que a minha esposa fala para mim: amor, você tem que dormir. Eu digo: é verdade. Porque tem semana que eu estou igual zumbi. Vocês me vêem pregando aqui em cima, vocês não sabem quantas horas eu tive de sono na semana. Por causa do medo. Só que eu prefiro perder uma semana de sono do que perder para o medo. Eu prefiro passar uma semana acordado na madrugada, pedindo ajuda, do que viver com medo, do que viver afundando. Diga: não afunde não. Peça socorro antes de acontecer. Porque o texto deixa claro bem assim, ó, e ele começou. Diga: começou. Ele não tinha afundado totalmente, irmão. Ele começou, e quando ele começou, ele disse: me ajuda! Jesus disse: como é que é? Você pediu ajuda para a pessoa certa. Aí traz Pedro de volta para cima da água. Agora nós vamos junto, Pedro, para o barco. Diga: aprenda a pedir ajuda. Para de deixar o medo te dominar. Eu preciso falar isso aqui em nome de Jesus e já vou terminar, porque nós precisamos ministrar a ceia. Você está falando com alguém aqui nesta noite. Tem um potencial dentro de você que você ainda não conseguiu descobrir. Tem um potencial guardado dentro de você que precisa ser lapidado. A pastora Thalita dizia no vídeo que a pastora mandou, o último, que ela dizia: se você quer crescimento, faça. Você quer crescer? Deixa ele ficar 2 horas na televisão depois do culto e tira 2 horas para ler um livro. Sai do WhatsApp 1 hora e vai ler a Bíblia. Tem hora que a gente tem que sair da zona de conforto.
Gilmar me perguntou esses dias: pastor, o senhor demora quanto tempo para ler um livro? Eu disse: depende do livro, uma semana, 4 dias, 3 dias. Só que quando o livro me chama a atenção na primeira página, eu só durmo na hora que eu termino. Aí ele brincou e disse: aí é sacanagem, pastor. Eu disse: não é não. Eu passo a madrugada aqui. Se alguém passar, vai ver aqui meu gabinete aceso. E eu comendo o livro. Porque se eu não sair da zona de conforto, meu destino não chega. Tem gente esperando o destino chegar e ainda usa um texto mal interpretado. Tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Você viu lá o que Salomão está dizendo sobre tempo determinado por Deus, irmão? Ele especifica 7 coisas. Fora daquilo ali não está mais no ambiente de Deus, está no nosso. Esse que é o problema, que a gente usa um texto sem contexto e a gente... Tudo tem seu tempo determinado, está na Bíblia. E aí, olha aqui para mim, em nome de Jesus, para você entender. Salomão é muito claro, ele especifica o que é que tem o seu tempo determinado. De nascer e de morrer, não é você que determina. De plantar e de colher, não é você que determina. Você pode ter o conhecimento técnico para plantar e para colher, mas não é você que determina o tempo da colheita. Olha aqui para você entender. Aí ele começa para tirar e para colocar de novo. E ele começa a dar algumas orientações a respeito do tempo. Mas então, pastor, fora daquilo lá que ele determina, então cabe a quem? Cabe a você. Quer crescer na palavra? Quer crescer no ministério? Pastor, quero ser um pregador ousado. Pastor, quero cantar. Pastor, quero ter autoridade para orar pelos enfermos. O tempo quem determina é você. A minha pergunta para encerrar: onde você estaria se não fosse o medo? Tem um homem fora e vivendo sensacional. Já pensou se fosse eu naquela cena? Toda abertura de mensagem minha. Tive uma experiência com Deus e quero compartilhar com vocês. Saí do barco e andei sobre as águas. Eu não deixaria passar não, irmão. Toda mensagem que eu pregasse, essa seria a abertura. Agora tem 11 dentro do barco, que as mensagens deles seriam: eu vi Jesus e Pedro andar sobre as águas. Teve gente que entendeu. Onde você estaria se não fosse o medo? Vai querer passar a vida inteira contando experiências alheias? Ou você quer contar a sua experiência? Deus me mandou sair, eu saí. Deus me mandou viver um novo tempo, eu vivi. Deus me mandou fazer isso, eu fiz. A voz de Deus falou comigo e eu obedeci. Quem você quer ser? Onde você quer estar no cumprimento do seu destino? Aí outros usam o seguinte texto, eu vou falar, porque tem gente que pega a Bíblia só a favor dele, né? O homem pode fazer os planos, mas é Deus que... Não, irmãos, Jesus, o texto ali de Provérbios não está dizendo que você não pode fazer plano. Ele está dizendo que quem vai confirmar os planos é... Faça os seus planos de acordo com a vontade. Se prepare, irmão. Faça os seus planos de acordo com a vontade de Deus. Se prepare. Ninguém te segura mais. Você vai ter história para contar. Você vai ter testemunho para dar. Mas está na hora de você avançar para o seu destino. Termino com a frase do J.B. Carvalho: eu vi o futuro, gostei do que vi, estou avançando para lá. Pedro está dizendo: a experiência de andar sobre as águas, vou perder essa nunca. E tem 11 dizendo: o quê? Sair para fora do bar? Vou viver isso nunca. O problema está na situação ou em você?
Ah, não, vou perguntar, que tem gente muito inteligente aqui. Eu tenho todos os níveis de pessoas aqui. O problema está na circunstância ou em você? Então pronto, você já sabe o ponto de partida. Se é em você, agora se posicione e diga: eu vou tomar uma atitude, eu vou sair do barco, porque os pensamentos de Deus ao meu respeito são pensamentos bons.